Apocalipse 2, verso 29. Vamos ler juntos? Leiamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. João, o apóstolo, em meados da década de 90 do primeiro século, por causa do testemunho de Cristo, como ele mesmo registrou no capítulo 1, verso 9, por causa do testemunho de Cristo, foi preso. Foi colocado numa ilha prisional. E ali, pela graça do Senhor, recebeu as visões que estão registradas no livro. E depois do Senhor apresentar-se a si mesmo, trino, como acontece no capítulo 1, versos 4 até mesmo ao 8, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Filho se apresenta de maneira que João pudesse suportar, embora nos limites das suas condições, e se apresenta como aquele que tem os anjos da igreja, os ministros, e as igrejas consigo, anjos em suas mãos, ele mesmo andando pelas igrejas, como está registrado no capítulo 1, no verso 20. A partir do capítulo 2, João começa a registrar as visões que lhe são dadas da parte do próprio Senhor Jesus, dizendo a ele que registrasse epístolas, cartas. Ele então, vendo ao Senhor, ouvindo ao Senhor, registra epístolas. E você pode perceber que as epístolas são escritas ao anjo. Observe aí, por exemplo, no capítulo 2, o verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. E aí então no versículo 2, perceba lá, conheço as tuas obras. As epístolas são escritas aos anjos, aos ministros, aos mensageiros das igrejas. Logo, o primeiro sujeito a quem elas são apresentadas é o próprio ministro. E aí você pode perceber pelo pronome, tuas obras. E por chegar ao ministro é que chega à igreja a carta. O que se fala ao ministro também é falado à igreja. De modo que as ações do ministro são importantes porque condutoras da igreja. E espera-se que a igreja caminhe no caminho do Senhor, seguindo a Cristo, ao seguir ao ministro, ao seguir o anjo da igreja. Logo, a palavra é dada aqui às 7 igrejas, inicialmente ao pregador, ao mensageiro, e dele expandindo-se para a igreja. Nessa abordagem, são apontadas condutas dos anjos, repito, dos mensageiros, daqueles que anunciam, porque anjo quer dizer mensageiro. Apontadas condutas dessas pessoas, desses homens. E em certo momento essas condutas são expandidas para a igreja. Passa do tu para o vós, das tuas ações para as vossas ações. Você pode ler cada uma das cartas e perceber essas passagens da pessoa para a igreja. Portanto, a carta que nós temos para observar, ao menos parcialmente, nesta noite, a carta à igreja de Tiatira, é antes de ser carta à igreja de Tiatira, é carta ao anjo da igreja em Tiatira. E é por isso que nós podemos verificar que aqui no versículo 18 é dito: ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Escreve o quê? Verso 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço,
a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Não é uma bênção ouvir isso? Olhe para o texto mais uma vez e veja quantas virtudes, quantas ações preciosas, obras, certamente agindo em favor dos outros, porque está relacionado com o teu amor. Obras expressando como fruto de vida o amor a Deus, o amor às pessoas ao redor. Essas obras estão associadas, veja a próxima palavra, à fé. Não são obras em favor de si mesmo, mas são obras a serviço dos outros. A palavra seguinte é o teu serviço. É gente que crê no Deus verdadeiro. É gente que ama por causa do Deus verdadeiro. Queridos, a última palavra que vem aqui é a tua perseverança e tuas últimas obras. É gente que persiste em fazer o bem. O anjo da igreja em Tiatira era um exemplo de homem. E a igreja indo atrás daquele homem parecia estar seguindo a Cristo. Mas não é interessante, queridos, que o contraste venha de maneira tão contundente aqui? E o versículo 20 diga: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Irmãos, essa maldade aqui tipificada nessa mulher histórica, a mulher de Acabe, que tem seu registro nos livros dos reis, aquela mulher ímpia, idólatra, má, dominadora do seu próprio esposo, anti-Deus, assassina de profetas. Não é curioso que esta mulher seja citada aqui, depois de tanta coisa boa citada? Mas como pode acontecer a ferrugem se antes não houver um metal que possa ser enferrujado? Como acontecer a corrupção se não houver pessoa ou pessoas, ministro e igreja, que possam ser corrompidos? A palavra aqui é de grande advertência. Se um dia passou pela mente dos irmãos que nós estamos caminhando em santidade, em pureza, com rigor na doutrina, com expressão de pureza no nosso amor, no nosso serviço, na nossa fé, se um dia passou pela cabeça dos irmãos que isso tem sido feito com perseverança e que tem sido renovado até as últimas obras, que não deixe de passar pela mente dos irmãos que nessa situação, ainda que ela existisse, porque não somos assim, teríamos que manter-nos intolerantes à entrada em nosso meio a qualquer doutrina dissonante ao Evangelho. A carta ao anjo o repreende, porque embora ele agisse muito bem, ele tinha contra si uma tolerância. Ele tolerava que aquela mulher, que apresentava a si mesma como profetisa, não apenas ensinasse, mas seduzisse. E conduzisse os crentes a um culto distinto do escritural. E conduzisse as pessoas a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a prostituírem-se, o que significa decadência moral, física e religiosa.
A igreja não deve pensar que esteja longe disso. A igreja deve estar sempre alerta a esse respeito. Afinal, o versículo 29 que lemos juntos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas, irmãos, o Espírito fala às igrejas desde antes do Apocalipse. E eu os chamo agora a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, em seu capítulo 4. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 5. Quem é que diz o que vou ler? Veja. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito diz às igrejas? Ele diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E nós vamos nos demorar um pouco nesse texto, com o objetivo, irmãos, de ligar uma luz diante dos seus olhos, um alerta, para que vocês não sejam pessoas que estejam simplesmente vivendo um dia depois do outro e achando que tudo que fala de Jesus é santo, achando que tudo que tem Bíblia envolvida é bom, achando que porque alguém falou que aquilo vem da igreja, então está tudo certo, foi o pastor que disse, então vamos seguir. É preciso que nós estejamos em permanente estado de alerta. Porque se nós não estivermos assim, toleraremos Jezabel. E o nosso destino veremos logo mais naquela carta no Apocalipse. O texto começa dizendo, no versículo 1, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, irmãos, para alguns é uma coisa misteriosa. É porque tem a visão restrita no tempo, ou num texto, e não se dão conta do que, por exemplo, ensina a referência que está aí citada na tela, Hebreus capítulo 1, verso 2, e outras referências semelhantes a esta, que dizem que com o ministério de Cristo, Cristo encarnado, teve início o período final. Iniciaram-se os últimos tempos, os últimos dias. Nós vivemos, portanto, os últimos dias. E já os vivemos há 2000, se formos fazer as contas certinhas, 2029, 2030 anos, porque entende-se que o Senhor Jesus tenha nascido antes do ano que nós marcamos como o início da nossa era, de 4 a 6 anos antes. Pois bem, sim, esses são os últimos dias. Mas não podemos perder a noção de que se estes são os últimos dias desde a encarnação de Cristo, cada dia está mais perto e mais avançado o período. E os últimos têm também da sua coleção os derradeiros. Queridos, isso é importante sabermos, porque desde os dias de Cristo há apostasia, há falsos profetas, e na verdade isso aconteceu lá entre o povo, antes da encarnação do Senhor Jesus, já. Os últimos dias demonstram um asseveramento
uma ampliação destas ministrações falsas, dessas conduções pecaminosas, dessas perversões da verdade. Logo, se os últimos dias estão correndo já há 2000 e tantos anos, é de se esperar que nos nossos dias as coisas sejam ainda mais intensas do que já foram. Os últimos dias que vivemos são terríveis, irmãos. Nós vamos abordar algumas coisas aqui à frente. Eu espero saber expressar e espero que os irmãos estejam com o estômago para ouvir o que os últimos dias mostram. Últimos dias, últimos tempos. O que acontecerá? Alguns apostatarão da fé, e diz, por obedecerem a ensinos de demônios, obedecerem a espíritos enganadores, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Ao anjo da igreja em Tiatira, mensageiro, ora, há muitos mensageiros, há muitos pregadores empolados, articulados, há muitos pregadores convincentes e que estão ensinando já há séculos, mas cada vez mais intensamente, enganos diabólicos. Será que eu preciso fazer você lembrar do quanto é pernicioso dizer que Deus não é soberano absoluto sobre tudo e sobre todos? Será que é difícil que nós nos recordemos que uma vez morto Cristo na cruz, não sendo determinado o número dos redimidos, seus nomes, cujas expressões estão registradas no livro da vida, se não fosse assim, Cristo Jesus poderia ter morrido absolutamente em vão, se tudo dependesse da vontade humana. Se Cristo tivesse morrido de maneira aberta, para que quem quisesse crer, cresce, como poderíamos entender que mortos espirituais, inimigos rebeldes de Deus, poderiam nele crer, aceitá-lo e segui-lo amigavelmente? Engano, mentira, diabólica. Se Deus não é soberano, mentimos a respeito da sua revelação. Mas Ele o é, Ele é soberano. E podemos confiar e descansar no nosso Senhor. Nosso Senhor, queridos, que nos entregou a sua palavra e a fez por meio dos seus profetas de maneira inteira e coerente, que não traz nada no Novo Testamento que se oponha ao que tenha sido registrado no Antigo. As coisas são completadas, são cumpridas, são ampliadas, mas nunca negadas. O que está no Evangelho está no Pentateuco. A profecia trazida a nós por Cristo Jesus, comunicada por Ele aos seus discípulos, a doutrina dos apóstolos, é o registro do Novo Testamento. Quando vamos aos escritos da palavra, aprendemos que fora de Cristo e da doutrina que Ele comunicou e é multiplicada, repetida pelos seus apóstolos, nisto está o fundamento da igreja. Como podemos aceitar que outras profecias nos sejam apresentadas? Como podemos, como cristãos, acatar como religião verdadeira, como gente verdadeiramente piedosa e que tenha relação de paz com Deus, entre aqueles que professam a fé? Como podemos tratar como gente da nossa mesma fé aqueles que acrescentam às Escrituras livros que nós reconhecemos como apócrifos, como fazem os
quanto ao Antigo Testamento, com fartas provas de que tais livros não são recebidos pelos judeus? Como podemos tratar como irmãos nossos, tão ligados que são, que por tanto tempo impregnou a igreja cristã, a igreja presbiteriana? Não podemos aceitá-los como irmãos com novas revelações. Que dizer que Espírito fala pela boca dos médiuns? Espíritos enganadores, ensinos de demônios. Mas se isso ficasse somente fora da igreja, talvez tivéssemos tranquilidade entre nós. Mas e a miríade de ensinos dentro da igreja? Há irmãos que imaginam que para receber a bênção de Deus precisam levantar as suas mãos. Se não levantar a mão, Deus não abençoa. Há raios que saem da mão do pastor quando faz a bênção. E o pastor abençoa, emite raios, energia, poder. Então as pessoas ficam assim para receber, como se fossem jogadores de vôlei. Se não tivessem braços, não seriam abençoados. As palavras que se ensinam com a passagem por corredores de sal, 40 dias de oração, Vamos fazer agora a nossa novena. Vamos receber a rosa vermelha, a rosa abençoada do Jordão. Misturei várias coisas aqui nessa rosa. O que é isso, irmãos? E não custa nada para isso estar no meio das igrejas mais fiéis. A adoração a pregadores. Se o pastor, não vou citar nomes para depois não ser criticado desnecessariamente, mas se o pastor fulano, luminar da IPB, falar é verdade absoluta, então ele fala contra o dízimo e a favor da tatuagem e nós aceitamos. Enganos demoníacos. Gente que vem dirigir louvor com roupas curtas. Gente que se apresenta à frente da igreja com o símbolo da paz em Cristo na camiseta. Sim, aquela circunferência com o tripézinho, pé de galinha. Paz sem Cristo diante da igreja. Dissimuladamente, entrando o que não presta no meio da igreja. Enganos demoníacos. Cantamos aqui, nos esforçamos para corrigir letra, para que a igreja aprenda a cantar, porque quando a música entra na cabeça, a letra fica e nós memorizamos, espero, a verdade. Nos empenhamos nisso. Infelizmente há um deslize aqui, outro ali, mas nos empenhamos por fazer o melhor para a nutrição da igreja. E a igreja passa o resto da semana ouvindo no YouTube 500 pregadores diferentes, músicas de todas as origens, alimentando-se com esterco. O que podemos esperar da saúde da igreja? Mas, pastor, nós temos poucos vídeos da igreja lá no YouTube. Você tem esse livro aqui? Se você não sabe, nós podemos arrumar alguém que te ensine a ler. A preguiça, a acomodação, procrastinação, instrumentos para o envenenamento da igreja, para que a igreja aceite mais e mais
como normais os vícios que as religiões por aí apresentam. Passamos a aceitar que ideologias humanas influenciem na nossa religiosidade segundo as Escrituras. Estamos na Bíblia. Alguém abraça uma ideologia humana e por conta dela se antagoniza com as Escrituras. O que é isso? Espíritos enganadores, ensinos de demônios, gente hipócrita, que fala mentira e tem a própria consciência cauterizada. Há tanto mais, irmãos. As pregações que se disseminam no meio da igreja, alerta igreja, alerta igreja. As pregações que se disseminam por grandes pregadores, não por um Fernando, por grandes pregadores, gente convincente, gente boa do argumento, gente chegada num abraço, gente que se veste da maneira que a moda pede, gente que se aproxima com muita simpatia, gente que vai dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, gente que vai ensinar que comportamento sexual é alguma coisa que tem que funcionar de acordo com a época. Gente que fala, como diz aqui no versículo 3, olha lá, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Eu vou ler só até aqui. Não imaginem vocês que o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, fez um tratado em que ele enunciou todas as possibilidades de pecado contraditado pelas Escrituras. Ele apresentou alguns. E nós temos que ler e compreender o que acontece no mundo. Logo por isso, ao ler aqui, proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos, eu coloco para você na tela, contra a sociedade e contra o culto. Uma sociedade que admite que uma família tenha os seus parceiros variados ou sucessivos é uma sociedade anticristã. Vou repetir. Parceiros variados, isso não se chama mais poligamia, chama-se casamento aberto. Famílias plurais. Você acha que isso não acontece na igreja? Os divórcios que nós vemos no meio da igreja são divórcios motivados pelo adultério de alguém? Ou são porque, pastor, eu quero ser feliz. Aquela pessoa impede a minha felicidade. Se não é com um motivo que as Escrituras aprovam, o divórcio é o caminho do adultério. E a família, então, tem, embora num esquema que a igreja, por vezes, até aprova porque está viciada à cultura. Porque se as Escrituras não aprovam, a igreja não devia aprovar. É sutil, é prostituição, é família aberta. Relacionamentos sexuais entre pessoas do mesmo sexo, relacionamentos sexuais entre pessoas não casadas. Não, tudo bem, é a sociedade de hoje. Não é. É o pecado humano. É a maldade humana. Nós não podemos proibir o casamento, mas não podemos fazer com que ele fique banalizado. O casamento é uma instituição que o Senhor mesmo estabeleceu, que deve ser cultivada pela igreja, cuidada, tratada zelosamente, com amor.
ensinando maridos a amarem suas esposas e darem sua vida por elas, ensinando esposas a serem auxiliadoras idôneas. Mas não sobre mim, eu sou mulher e posso fazer mais. Ideologia anticristã no meio da igreja. Todos nós somos respeitáveis e temos nossas funções. Elas são apresentadas segundo as Escrituras. Mudou disso? Jezabel. Altera-se a sociedade, altera-se o culto. Então a nossa adoração passa a ser guiada pelo pronome pessoal da primeira pessoa. E tudo sou eu que faço. Eu te adoro, eu te exalto, eu me alegro, eu desejo, eu me satisfaço. Deus está de lado. Deus é como se fosse um emplastro, um curativo, a quem nós, que somos o primeiro, que estamos na primeira posição, aderimos quando necessário. Cuidado, igreja. Cuidado. Quando nós damos lugar a satisfazer-nos a nós mesmos ou nos deixamos levar pelos imperativos de outros contra as Escrituras, não alteramos apenas a sociedade, alteramos o culto. E a nossa relação com Deus, queridos, é que nos sustenta. A nossa paz com Deus é que nos faz continuar adiante. E isso só se dá em Cristo Jesus, segundo as Escrituras. Então eu volto para a parte do meio do versículo 1. Sob tais influências, alguns apostatarão da fé. João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, lá na altura do versículo 20, vai dizer: se saíram do nosso meio, é porque nunca foram dos nossos. A igreja tem um apego muito grande a esses que saem do seu meio. Um apego, uma afetividade importante. Por vezes a gente da nossa família, gente que nós amamos. Por conta disso, nós mudamos um pouquinho a doutrina. Deus vai compreender essa mudança aqui. Então eu aceito o pecador no meio da igreja, de modo que eu mostre a ele o meu amor. Mas essa sutileza é a porta para a mudança da doutrina. A igreja não tem essa liberdade. Esta manhã foi mencionado o texto de Romanos 6, de 16 a 18. Foi mencionado porque, quando nós recebemos em nossas mãos a palavra, e pela graça de Deus tomamos conhecimento dela, e pelo amor de Deus, de fato, o amor dele por nós, cremos, nós que temos a palavra em nossas mãos, é que somos entregues à palavra. Ao conhecermos a palavra, nós nos tornamos servos da palavra, porque a palavra de Deus é instrumento do Senhor para que nós, ao conhecermos, o honremos. Honrar a Deus é obedecê-lo. Só acontece pela mediação de Cristo. Não é por sua vontade, não é pelos seus méritos, não é por sua beleza, por sua persistência, é por graça. Então, quando alguns apostatam da fé, nós devemos chegar até eles e falar para eles o Evangelho, chamá-los ao arrependimento. Mas se eles não se arrependerem, que o pó das suas sandálias seja batido em relação a nós, e o nosso batido em relação a eles. Não temos parte uns com os outros. Ainda que o nosso sangue nos una, em Cristo é que nós seguiremos adiante. Não com os nossos pais, não com os nossos filhos, é com Cristo. Alguns apostatarão da fé. Queridos, eu volto com vocês
ao Apocalipse. Por favor, vão comigo até lá, no mesmo capítulo 2. Vejam que a chamada ao apóstata está no capítulo 2 do Apocalipse, no versículo 21. Já encontraram? Diz lá, é o Senhor dizendo para o anjo da igreja a respeito de Jezabel: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha a disciplina vindo. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Não acabou o texto, veja o que vem a seguir. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ah, mas eu fui redimido em Cristo. Foi? Se foi, anda seguindo a Cristo. Não sei quantas vezes isso já foi pronunciado deste púlpito, nesses 70 e tantos anos que a igreja existe aqui. Mas você deve se lembrar, não somos salvos por obras, mas somos salvos para as obras que Deus criou, para que andássemos nelas. Logo, se nós não andamos seguindo a Cristo, o nosso destino é a apostasia, é a morte, porque o Senhor sonda corações, vê mais que carteirinha, vê mais que sorriso, vê mais que abraço, vê mais que presença, e algumas presenças são raras na igreja. Tem gente que vem na igreja para matar saudades. Vir à igreja para congregar, para adorar a Deus, para aprender a palavra. Não, eu não preciso disso. Você está tomando sobre si a mensagem do mundo. Na última semana estudamos algo sobre a primeira epístola de Pedro. Talvez alguém aqui se lembre. E ao vermos naquele texto, aprendemos que o Senhor Jesus é a pedra fundamental de pedras vivas. Não é a pedra fundamental de uma pedra viva. Não é o edifício de uma pedra só. É um edifício feito por muitas pedras. A figura é evidente, ela fala da comunhão dos santos, da igreja reunida. A igreja reunida é templo do Senhor. Não, eu sou templo do Senhor na minha individualidade. Doutrina de engano, doutrina de demônios. Esse texto que o senhor mencionou agora não me basta, não é suficiente. Por favor, vá para Hebreus então, e você verá em Hebreus que ele diz para nós andarmos nos ajudando, cooperando com os outros, amando-nos uns aos outros por meio do novo caminho aberto por Cristo, a fim de que diante do Senhor, ajudando-nos em comunhão uns com os outros, não deixemos de congregar. A igreja reunida, Hebreus 10. Eu penso diferente, pensa conforme os ensinos dos demônios, o ensino de Jezabel. Nós, irmãos, somos chamados não para seguir por esses caminhos. Nós somos chamados para fazermos como está registrado no versículo 25. Quando o Senhor diz à igreja, lerei desde o 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, além do anjo, os demais de Tiatira, além dos que estão em pecado, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Que faremos então? Tão somente, verso 25, conservai o que tendes até que eu venha. É tão claro, não é, irmãos?
apegados à doutrina, à palavra da verdade, sem novidades, caminhando no caminho do Senhor, negando-se o dia a dia, seguindo a Cristo Jesus. Eu não compreendo, pastor, vamos estudar juntos. Eu tenho muito a aprender com a igreja a aprender com o pastor, todos aprendemos com o Senhor Jesus. Vamos fazê-lo juntos, sem novidades. Escritura. Conservemos o que temos. Não é por outro motivo que foi nos dado redigir ao longo do tempo os nossos credos e confissões. Para que isso? Para que nós retenhamos o que temos. Assim, meus queridos, eu os exorto, ao invés de irem procurar por espíritos de engano nesta ou naquela igreja, se igreja é, a ficarem com as Escrituras e ouvirem o que o Espírito diz às igrejas. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o Espírito afirma expressamente. Aqui, no Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.